Olá pessoal, nós faremos agora análise do livro Oralidade e Escrita, Perspectivas para o Ensino de Língua Materna, de Leonor Lopes Fávero, Maria Lúcia da Cunha e Zilda Gaspar Oliveira de Aquino. Não é uma obra muito extensa, né? Na 8ª edição nós temos ao todo 127 páginas. No entanto, isso não tira, toda a riqueza da obra. Aborda uma questão que, como muito bem os próprios autores falam, um tema que já vem sendo discutido há várias décadas, como eles já falam na apresentação à 8ª edição, que nos anos finais dos anos 90, mais exatamente em 1999, foi publicada a primeira edição desta obra, E era um momento em que o tema da oralidade escrita, como nós já falamos, estava avançando bastante no Brasil. E já na apresentação, a primeira edição, nós temos aí uma citação, daquele que talvez é um dos nomes mais conhecidos nos estudos sobre oralidade e escrita, que foi o Marcuse, falecido recentemente. E, de fato, não se pode falar em oralidade e escrita, em pesquisas sobre esse tema, sem fazer referência a Marcuse. Então, vejam só o objetivo desta obra, que é mostrado na apresentação. O objetivo desta obra é apresentar ao leitor a questão do tratamento da oralidade no ensino de língua materna, pois há consenso entre os responsáveis por esse ensino que o texto escrito não é mais o soberano e que, tanto quanto a escrita, a fala tem sua própria maneira de se organizar, desenvolver e transmitir informação, o que permite que a torne como fenômeno específico. Esse último trecho, uma citação de Marcuse, de fato, como ele muito bem falava, todos os povos que já existiram, e os povos que virão a existir ainda, possuem a fala, mas nem todos possuem a escrita, a modalidade escrita da língua. A fala, logicamente, surgiu primeiro que a escrita, ou seja, ela é cronologicamente mais antiga que a escrita. No entanto, isso não se reflete no prestígio social, em relação a essas duas modalidades, A escrita atualmente possui um prestígio social maior, Isso acaba se refletindo também no trato muitas vezes exclusivo, da língua escrita nos espaços formais. E o que nós vemos aqui é que deve haver também a valorização, da oralidade nesses espaços formais. Uma vez que, como muito bem eles dizem, o processo de construção de um texto falado e o processo de construção de um texto escrito, possuem características diferentes. E essas diferenças são mostradas no decorrer do livro. Eles ressaltam também que essa obra é destinada principalmente aos professores, estudantes de graduação e pessoas interessadas em informar-se sobre questões concernentes ao tratamento geral da oralidade e suas relações com a escrita, e procura mostrar que o estudo daquela, embora se valha das teorias da análise da conversação, sociolinguística interacional, análise do discurso e de outras ciências, não pode ocorrer isoladamente, pois mantém com a escrita relações mútuas e intercambiáveis. Os autores deixam claro que já existem muitas pesquisas sobre fala e escrita, No entanto, o simples fato de haver várias pesquisas sobre isso não quer dizer que se trate de um tema de opinião consolidada, Nós temos aí diferenças de abordagens no que diz respeito ao estudo da oralidade e da escrita. Os autores citam até pesquisadores, que abordam a escrita como uma espécie de manifestação da fala, ou seja, a escrita sendo
a materialização em sinais gráficos, né, da fala. E justamente por ter essa possibilidade de materialização, né, na grafia, é que a escrita passa a ser vista como um verdadeiro objeto de estudos, enquanto a fala é deixada de lado. É claro que isso é uma perspectiva histórica, né? Nós já tivemos mudanças significativas, principalmente no século XX, né? Com a importância dada à fala. E os autores trazem aqui citações de pesquisadores que reforçam, né, essa ideia de que estudar a escrita e a fala é apenas fazer uma relação da escrita como sendo algo secundário em relação à fala. Ou seja, a fala é primária e a escrita é secundária. Então vejam só as seguintes citações. Para Sapir, a escrita é o simbolismo visual da fala. Para Edgar Bloomfield, a escrita não é a linguagem, mas uma forma de gravar a linguagem por marcas visíveis. Para Fillmore, a comunicação escrita é derivada da norma conversacional face a face. E entre nós, Matoso Câmara Júnior, né, a escrita decorre da fala e é secundária em referência a esta. Segundo Marcuski, os gramáticos imaginam a fala como lugar do erro, incorrendo no equívoco de confundir a língua com a gramática codificada, né? Logicamente, Marcuski está fazendo referência, né, aos gramáticos normativos, né, os gramáticos que prescrevem normas. Logicamente, os linguistas, tomando por base nas pesquisas mais atuais, né, não consideram a fala como um lugar do erro. Logicamente, haverá situações em que nós teremos uma fala monitorada, né, e mesmo uma escrita não monitorada. E levando para o âmbito do ensino de língua, né, nós temos aí a defesa de que a língua falada também deve ser estudada na escola, né? Parte do pressuposto de que o aluno, como já vem falante, né, como ele já sabe falar a língua portuguesa, parte do pressuposto de que não seja necessário ensiná-lo a fala, né, ensiná-lo a estrutura, né, da língua falada. No entanto, como nós podemos ver, é de suma importância, né, o estudo da fala, até porque, como os autores muito bem dizem, né, a fala influencia sobremaneira a escrita nos primeiros anos escolares. É o que a gente costuma encontrar, né, em alguns textos, as famosas marcas de oralidade, né? De fato, os alunos, quando começam a escrever, eles veem a escrita apenas como uma manifestação da fala, né? Como se fosse uma representação tal qual eles utilizam a fala. Por isso que nós encontramos algumas palavras escritas, como, por exemplo, muito, né? Escrita com M-U-I-N-T-O, né? Muito, né? A própria adversativa, mas, né? Como é comum nós falarmos aqui, principalmente no Nordeste, né? No Ceará, falamos o mais, né? Escreve-se mas falamos mais. É comum na escrita, eles, no lugar de utilizar a adversativa mas, utilizam o mais, né? Justamente porque buscam aí a aproximação da fala, né? Logicamente, né, depois eles vão entender que a escrita, né, é uma representação que não se relaciona diretamente com a fala. E principalmente no que diz respeito à língua portuguesa, né, nós temos aí um misto, né, na nossa ortografia. Utiliza-se o critério etimológico e também fonético, né? Então nós temos aí um misto de critérios, o critério etimológico e fonético. Por isso que em algumas palavras nós acabamos escrevendo algumas consoantes, né, as quais não são mais pronunciadas. E aí nós temos no livro a questão do ensino da fala, né? São lançadas aí duas questões. A primeira: deve-se ou pode-se ensinar a fala na sala de aula? E a outra pergunta: por que um livro sobre língua falada, destinado a professores,
alunos de graduação e pessoas interessadas em assuntos relativos à linguagem verbal. Aí nós temos a citação de Marcuse. É preciso lembrar que a língua falada representa uma dupla proposta de trabalho. Por um lado, trata-se de uma missão para a ciência linguística, que deveria dedicar-se à descrição da fala, e, por outro, é um convite a que a escola amplie seu leque de atenção. E como nós podemos ver, a consciência de que é importante abordar a oralidade na sala de aula, no ensino de língua, vem não apenas das pesquisas na área da linguística, mas também nos próprios documentos prescritivos, como são os parâmetros curriculares nacionais, como eles trazem muito bem aí. Os parâmetros curriculares nacionais afirmam que a questão não é falar certo ou errado, e sim saber que forma de falar utilizar, considerando as características do contexto de comunicação, ou seja, saber adequar o registro às diferentes situações comunicativas. É saber coordenar satisfatoriamente o que falar e como fazê-lo, considerando a quem e por que se diz determinada coisa. No capítulo 1, nós temos a abordagem da organização da fala e da escrita. Durante muito tempo, a fala foi vista como um lugar do caos, enquanto que a escrita é um lugar da estabilidade. Agora, por que se considerava a linguagem falada como o lugar do caos? Justamente pelo produto que é resultante da fala. Então, no produto nós encontramos pausas, hesitações, alongamento de vogais, repetições, truncamentos. Então, são características que nós encontramos de fato na fala, E, por essas características, a fala passou a ser vista como o lugar do caos, o lugar de onde tudo é permitido, que não há estruturação, não há monitoramento na fala. E como nós podemos ver aí, com o surgimento dos estudos do texto, o enfoque vai deixar de se fixar apenas no produto e vai se deslocar para o processo, o processo de produção textual. O evento de fala, ele sempre ocorre tomando por base um evento comunicativo, Então, realmente, um evento de fala é um evento comunicativo. E como nós podemos ver aí, este evento comunicativo é constituído pelos seguintes aspectos significativos: situação discursiva, formal e informal, evento de fala, casual, espontâneo, profissional, institucional, o tema do evento, um tema casual ou prévio, objetivo do evento, nenhum ou então objetivo prévio, estabelecido previamente, o grau de preparo necessário para a efetivação do evento, nenhum, pouco ou muito. Em relação aos participantes, nós temos idade, sexo, posição social, formação, profissão, crenças, etc. Em relação aos participantes, amigos, conhecidos, inimigos, desconhecidos, parente, Aqui nós temos a relação entre os participantes. No que diz respeito ao canal utilizado para a realização do evento, nós temos face a face, telefone, rádio, televisão e internet. Este evento de fala, que se dá em um evento comunicativo, também pode ser analisado a partir da proposta de Dittmann, que os autores trazem, considerando as seguintes características básicas: interação entre pelo menos dois falantes, ocorrência de pelo menos uma troca de falantes, presença de uma sequência de ações coordenadas, execução num determinado tempo e envolvimento numa interação centrada. E pelo que nós podemos ver, o texto conversacional é uma criação coletiva e se produz não só interacionalmente, mas também de forma organizada. E essa organização que se dá nesse processo de produção, resulta de decisões interpretativas inferidas a partir de pressupostos cognitivos e culturais, tomadas durante o curso da conversação. Logicamente, você produz um texto, um texto falado,
tomando por base o que você considera que o outro já saiba, né? E essas inferências que você faz acabam se fazendo presentes no texto produzido. Você deixa de falar o que já pressupõe que o outro saiba, né? Então você não precisa falar, e pode falar aquilo que você acha que o outro não saiba. Por isso, pessoal, que o processo de produção do texto falado é uma atividade interacional e se organiza entre os participantes. E neste mesmo capítulo nós também temos a abordagem da estrutura do texto escrito, considerando aí o parágrafo, né, que é uma de suas unidades de construção. O parágrafo é composto de um ou mais períodos, reunidos em torno de ideias estritamente relacionadas. Atualmente é mais comum nós termos parágrafos não muito extensos, né? Então é uma tendência atual a gente não ter parágrafos muito longos. No entanto, a diversidade de parágrafos, como muito bem eles dizem aí, né, depende da diversidade de textos. Então, dependendo do tipo de texto, nós vamos encontrar tipos diferentes de parágrafos, né, mais extensos, mais reduzidos, né? E nós também vamos encontrar uma tipologia dos parágrafos. Nós temos o parágrafo narrativo, o parágrafo descritivo e o parágrafo dissertativo. Enquanto que o núcleo do parágrafo dissertativo é uma determinada ideia, né, o do narrativo é um incidente, um episódio curto ou fragmento de episódio. E já o parágrafo do descritivo é um quadro, fragmento de paisagem, ambiente ou ser num determinado instante observado a partir de determinada perspectiva. O livro traz exemplos, né, de textos com essa diversidade de parágrafos. Então é importante que vocês adquiram, né, o livro e vejam os exemplos, que são vários, né? Em todo o livro nós encontramos muitos e muitos exemplos de textos, alguns deles produzidos pelos próprios estudantes e que servem de exemplificação para o que nós estamos vendo. E vale ressaltar que é de fundamental importância vocês adquirirem um livro. Esta videoaula deve ser vista apenas como um suporte para os estudos de vocês. No que diz respeito ao parágrafo, é importante destacar que a transição de um parágrafo para outro não deve ser brusca, né? O que geralmente a gente acaba encontrando de um parágrafo para outro, né? Muda-se o assunto, né? E isso não deve acontecer, deve haver uma transição, né? Como eles muito bem dizem, até mesmo você pode utilizar um parágrafo de transição, né, de forma a não interromper o fluxo informacional que já vem sendo desenvolvido no seu texto. O capítulo 2 vai tratar da coesão e coerência no texto falado, né? Já no início fica claro que coesão e coerência constituem fatores básicos de textualidade, né? Para alguns autores, a coesão contribui para o estabelecimento da coerência, mas não garante a sua obtenção, né? Ou seja, um texto coeso não necessariamente vai ser um texto coerente. E no que diz respeito às marcas formais, né, da coesão, nós temos aí a coesão referencial, recorrencial e a coesão sequencial. Dentre as possibilidades de ocorrência de coesão referencial, nós temos a reiteração do mesmo item lexical. E é aqui que nós encontramos, por exemplo, as repetições, né, no texto falado, o que é comum de acontecer, e essas repetições contribuem também para a própria organização do tópico. Outro exemplo de repetição é quando se dá na tentativa de se acessar o turno de fala, né? Quando um falante repete a fala, né, do seu interlocutor justamente para ter acesso a esse turno de fala. Na coesão recorrencial, nós temos aí a presença da paráfrase, né, sendo utilizada como elemento coesivo. E na coesão sequencial nós temos
uma coesão que é observada a partir dos conectores. No texto conversacional, constata-se a presença de 4 elementos básicos que são responsáveis pela sua organização. Daí nós temos o turno, o tópico discursivo, os marcadores conversacionais e o par adjacente, né? Primeiro nós temos o turno, né? Ele é definido como a produção de um falante enquanto ele está com a palavra, incluindo a possibilidade de silêncio. Então, turno pode ser interpretado como a vez, né? De quem é a vez de falar, de quem é o turno de fala. No que diz respeito ao tópico discursivo, né? Ele pode ser interpretado como aquilo sobre o que se está falando. Pode-se dizer que o tópico é um elemento estruturador da conversação, pois os interlocutores sabem quando estão interagindo dentro de um mesmo tópico, quando mudam, cortam, retomam ou fazem digressões. Nós podemos verificar muito bem a presença do tópico discursivo, né? Nos jornais televisivos, quando há mudança brusca de uma temática para outra, né? Como por exemplo, é abordada alguma reportagem sobre saúde e logo depois dessa reportagem vem algo sobre esporte, né? O próprio âncora utiliza um tópico discursivo. Então, por exemplo, quando termina a reportagem sobre saúde, ele diz futebol. Então, esse futebol já indica, né, o que vai ser desenvolvido como o próprio tópico discursivo. E nós vamos ter também os marcadores conversacionais. Eles servem para designar não só elementos verbais, mas também os elementos prosódicos, no caso dos marcadores prosódicos, né? E não linguísticos, que desempenham uma função interacional qualquer na fala. Dentre os marcadores não linguísticos, também chamado de paralinguísticos, né? Nós temos o riso, o olhar, a gesticulação, que são marcadores que exercem uma função fundamental na interação face a face. Podemos citar aqui exemplos, né, de apresentações de seminários, quando um professor nosso faz algum gesto ou mesmo demonstra, né, pela sua face que não está, que aquele tema não está agradando, ou mesmo a forma como ele está sendo abordada não está agradando muito, isso acaba transmitindo para a gente uma informação. Por isso, esse marcador não linguístico, de fato, exerce uma função na interação face a face, né? No que diz respeito aos marcadores verbais, nós temos aí, como os autores dizem, né, uma variada gama de partículas. Nós temos os marcadores simples, que são realizados por uma só palavra, né? Como por exemplo, agora, então, entende. Temos o marcador composto, apresenta um caráter sintagmático com tendência à cristalização, né? Nós temos como exemplo, então daí, aí depois, quer dizer, digamos assim, né? Temos o marcador oracional, corresponde a pequenas orações que se apresentam nos diversos tempos e formas verbais ou modos oracionais. Aí nós temos eu acho que, quer dizer, então eu acho. E nós vamos ter também o marcador prosódico. Ele se associa a algum marcador verbal, mas realiza-se por meio de recursos prosódicos. Aí nós temos aqui a entonação, a pausa, a hesitação, o tom de voz, dentre outros. Em síntese, podemos afirmar que os marcadores conversacionais promovem a condução e manutenção do tópico discursivo, instaurando a solidariedade conversacional entre os interlocutores na medida em que propiciam dinamismo e continuidade à interação. E finalmente nós vamos a outro aspecto conversacional, que é o par adjacente. A necessidade de se estudar o par adjacente, pergunta e resposta, convite, aceitação ou recusa, pedido, concordância ou recusa, saudação, né, como se fosse aqui esse par adjacente, é justamente a resposta a algo, né? Então, por exemplo, nós temos uma pergunta
que pressupõe uma resposta, um convite, e em relação a esse convite nós vamos ter uma aceitação ou uma recusa. Na saudação nós também vamos ter uma outra saudação. Aqui diz respeito exatamente ao par adjacente. No capítulo 3 nós vamos encontrar as atividades de formulação, né? Atividades de formulação tanto ocorrem na produção do texto falado quanto do texto escrito. E em relação ao próprio termo formulação, né? Formular não significa simplesmente deixar ao interlocutor a tarefa da compreensão, mas sim deixar, através desses traços, marcas que o texto possa ser compreendido, né? Para que esse texto possa ser compreendido, o que faz com que a produção do texto seja, ao mesmo tempo, ação e interação. Portanto, uma atividade de formulação, né, já pressupõe a própria compreensão desse texto. E para que esse texto possa ser produzido, eu tenho que dar essas pistas, né, para o meu interlocutor. Então, formular o texto é também dar pistas ao interlocutor. E as atividades de formulação do texto oral podem ser subdivididas em de formulação estrito sensu, quando o locutor não encontra problemas de processamento e linearização, e de formulação lato sensu, quando o locutor encontra problemas de formulação e deve resolvê-los, né? Em relação a esses problemas que são desencadeados, nós temos as hesitações, paráfrases, repetições e correções. As hesitações, né, são tidas como um tipo de problema que é captado durante sua formulação, isto é, online, como ele muito bem diz aí, né, face a face, na hora, caracterizando-se por seu aspecto prospectivo, já que tem como escopo algo que vem depois. Então, a hesitação ela se refere a algo que ainda vem. É como se a estrutura ainda não estivesse pronta, né? É como se o falante também não estivesse seguro daquilo que ele vai falar, né? E acaba hesitando. Por isso que, para Marcuski, essas hesitações, né, podem refletir em uma má seleção, uma má seleção que foi feita daquilo que vai ser produzido futuramente, né? Ou seja, é o resultado de um enunciado que ainda não foi concluído. Em outras palavras, para Marcuski, a hesitação é um indício de dificuldade cognitivo-verbal localizado na estrutura sintática. Nós vamos ter também a paráfrase, que é uma atividade de reformulação pela qual se restaura bem ou mal, na totalidade ou em partes, fielmente ou não, um conteúdo de um texto-fonte no texto derivado. Em outras palavras, a paráfrase é um enunciado que reformula um anterior e com o qual mantém uma relação de equivalência semântica. Parafrasear é como se nós estivéssemos contando, né, um texto já lido, mas com as nossas próprias palavras. O outro elemento que nós encontramos aqui é o da repetição. E nós já sabemos, né, que no texto oral é comum ocorrerem as repetições. O próximo elemento a ser visto aqui é o da correção, né? Ela desempenha um papel considerável entre os processos de construção do texto e corresponde à produção de um enunciado linguístico que reformula um anterior, considerado errado aos olhos de um dos interlocutores. A correção é, assim, um claro processo de formulação retrospectiva. Então, não confundam a correção com a paráfrase, né? Na correção, o enunciado X é reformulado por um enunciado Y, com a finalidade de garantir a intercompreensão, principal objetivo da correção. Então, na correção, nós temos aí a reformulação de algo que foi dito anteriormente. Na paráfrase, o que nós temos não é um texto reformulado com o objetivo de corrigir o anterior, mas sim de explicá-lo com outras palavras. Tanto é que, na paráfrase, né, tanto o texto anterior como o texto já reformulado, né, já alterado, eles possuem o mesmo valor semântico. Já na correção, não.
Como se pode verificar, as atividades de formulação, hesitação, paráfrase, repetição e correção desempenham um papel considerável entre os processos de construção do texto falado, já que o locutor recorre a essas atividades para formular etapas do desenvolvimento de sua própria construção e ou da construção de seu interlocutor. No capítulo 4, nós vamos encontrar as relações entre fala e escrita. Ao tratar da fala e da escrita, é preciso lembrar que estamos trabalhando com duas modalidades pertencentes ao mesmo sistema linguístico, o sistema da língua portuguesa, com ênfase diferenciada em determinados componentes desse sistema. E para o estudo, das relações entre fala e escrita, é muito importante considerar, primeiramente, as condições de produção. O livro nos traz, em um quadro, as condições de produção tanto da fala quanto da escrita. Então, por exemplo, na fala nós temos uma interação face a face, na escrita a interação é à distância. Na fala, o planejamento simultâneo ou quase simultâneo à produção. Já na escrita, o planejamento é anterior à produção. Na fala, a criação é coletiva e na escrita, a criação é individual. E nós temos aí duas colunas, cada coluna trazendo as condições de produção que são específicas, de cada modalidade da língua. Agora, é importante ressaltar que as diferenças, tanto da fala quanto da escrita, elas acabam acontecendo dentro de um contínuo, um contínuo tipológico. Ou seja, tanto a fala como a escrita abarcam um contínuo que vai do nível mais informal ao mais formal, passando por graus intermediários, Ou seja, eu não posso falar que a fala é informal e a escrita seja formal. Eu posso ter condições, em que a fala vai ser até mesmo mais formal do que a escrita. Isso, claro, vai depender das condições de produção. Sendo assim, por exemplo, a informalidade, consistindo em apenas uma das possibilidades de realização não só da fala, mas também da escrita. Os autores também fazem um estudo sobre as operações de transformação, transformar o texto falado para o texto escrito, buscando visualizar as operações que estão presentes, nessa passagem da fala para a escrita, do texto falado para o texto escrito. Nós temos aí 5 operações, A primeira operação é a eliminação de marcas estritamente interacionais e inclusão da pontuação. Na segunda operação nós temos o apagamento de repetições, redundâncias, autocorreções e introdução de substituições. Na terceira operação nós temos a substituição do turno de fala por parágrafos. Na quarta operação nós temos a diferenciação no encadeamento sintático dos tópicos. E finalmente, na quinta operação, tratamento estilístico com seleção do léxico e da estrutura sintática, no percurso do menos para o mais formal. E a última parte do livro diz respeito às sugestões que os autores trazem, sugestões de atividades para se trabalhar tanto com textos orais quanto com textos escritos.